Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Filipenses, capítulo 4. Epístola escrita aos Filipenses, capítulo de número 4. A epístola da alegria. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Filipenses é a chamada de carta de alegria, de gratidão de Paulo. Paulo teve um chamado de Deus, onde ele teve a visão de um macedônio, um homem com características de vestimenta macedônia, e ele viu aquele homem se debatendo e pedindo ajuda. Ele entendeu de Deus que ele deveria ir para a Macedônia. E enquanto ele estava no navio, muitas turbulências aconteceram. E de repente, o navio parou em Filipos. Paulo desceu em Filipos. E de repente, uma mulher com um espírito de adivinhação, que era escrava, passava por ele constantemente e falava: esse aí é homem de Deus, esse é homem de Deus. Mas o Espírito Santo testificou para ele que não era por Deus que aquela mulher tinha aquela revelação. Então Paulo um dia expulsou o demônio daquela mulher. E o dono daquela mulher, que obtinha dinheiro através desse espírito de adivinhação, denunciou Paulo. Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado. Quando Paulo foi chicoteado, foi colocado na prisão, no cárcere, estava Paulo e quem mais? Paulo e Silas. Eles começaram a louvar, porque Deus os achou digno de ser açoitados pelo nome dele. Então, quando Paulo está na prisão, foi açoitado, e os dois começaram a cantar, a Bíblia diz que dá um grande terremoto. As algemas caem, as portas da prisão se abrem, e o carcereiro vê tudo aquilo. O carcereiro fica apavorado. O carcereiro iria cometer suicídio. Paulo olha para ele e fala assim: não faça tal mal a você, não faça tal mal, estamos todos aqui. Aquele homem já estava sendo evangelizado. De repente, ele fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e vocês serão salvos. Uma igreja começa através daquela vida. Uma igreja em Filipos. Quando Paulo estava encarcerado mais uma vez, numa prisão domiciliar, por 2 anos, a igreja dos filipenses mandou ofertas, mandou ajudas através de um homem chamado Epafrodito, que enfrentou, passou perto da morte, para que levasse as ofertas para ele. Quando Paulo escreve uma carta aos filipenses de gratidão, Paulo expressa, das cartas que ele escreve, e que nós temos registro, aqui são 13, as maiores alegrias aqui, impulsionando e agradecendo a eles por isso. Você não entende muitas vezes por que você passa por algumas situações, mas Deus pode levantar uma igreja através de uma situação difícil. Deus pode salvar pessoas através de provação. Todo mundo achou? Eu não vou ficar falando aqui da epístola, né? Eu sou professor de epístolas paulinas faz uns 14, 15 anos. Todo mundo achou? Filipenses 4, o versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Assente-se, por favor. Repita comigo assim: Senhor Jesus, proteja a minha mente da angústia psicológica. Presta bem atenção. Talvez você conheça alguém com algumas ou todas essas características. Olha só. Não consegue relaxar. Sempre está tenso. Nunca está satisfeito com o que tem. Nunca está satisfeito consigo mesmo ou consigo mesma. Começa a ter manias. Presta atenção. Lava a mão o dia inteiro. O dia inteiro, toda hora lavando a mão, parece que tem alguma coisa ali. Fica procurando sujeira em qualquer ambiente que entra.
parece que sempre está esquecendo algo ligado ou algo desligado. Parece que sempre está esquecendo uma conta que deveria ter pago ou não, ou algum a fazer. Começa a ter neuroses, isso é, neurose com limpeza. Às vezes não convida a pessoa para ir para a sua casa, porque vai sujar. Limpa banheiro que ninguém sentou, que ninguém usou, por simples neurose. Tem medo descomunal de gastar dinheiro, ou de usar o dinheiro para qualquer coisa e depois faltar. Medo descomunal. Tem mesa de vidro, mas não deixa ninguém sentar ao redor para não marcar. Com o carro também é uma neurose. Eu não estou falando de gente caprichosa, é diferente. Eu não estou falando de zelo. Eu estou falando de neurose. Tem o sofá, vive jogando tranqueira em cima, porque não deixa ninguém sentar, porque vai que a pessoa, isso, e o cheiro, e não sei o quê, é desse jeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Guarda ou acumula coisas estragadas, ou que um dia talvez pode precisar. Uma vez eu falei sobre isso, e eu falei sobre a frigideira sem cabo, que está lá há 200 anos, é só consertar. Aí fica aquele monte de panela velha, e tem aquele monte de sapato velho que uma hora vai precisar, uma hora eu dou para alguém que precisa, teclado de computador que não funciona, aqueles copos de liquidificador, aquele monte de roupa para quando emagrecer, tem um monte. Esse também é famoso. Brinquedo que os filhos ganharam, mas estão tudo, não dá para ninguém. Não tem problema você ter uma memória, uma lembrança, uma coisa ou outra de criança. Lógico que não, uma roupinha. Mas deixa lá, não, e vai, e não sei o quê, porque eu quero que o meu trineto use. E já ouviu crente noiado? Crente neurótico? Já entra nos ambientes repreendendo tudo, toda vez. Eu estou dizendo, quando você vai enfrentar uma batalha, às vezes me ligam, pastor, a situação está desse jeito assim, QAP, eu já saio de casa, Senhor, eu estou indo no teu nome. Senhor, quando eu chego na porta, se é um lugar, um ambiente de briga, eu já repreendo o espírito de violência ali. É uma situação. Agora, eu estou falando de pessoas que todo ambiente que entra, já começa a repreender tudo. A pessoa começa a ter mania. Quando eu falo das neuroses, mania. Mania de corrigir os outros naquilo que estão fazendo. Toda hora. Conhece alguém assim? É aquela pessoa crítica, o crítico irritante. Parece essa moto aí que não para de buzinar e incomoda todo mundo. Tem que ter alguma coisa na cabeça para fazer isso. Alguma droga na cabeça, porque é difícil. Não tem lógica. Então não consegue ter amigos, porque é sempre decepcionado no seu ponto de vista. Ele ou ela, se olhar bem, não tem amigos. Não tem amigo porque acha que é amigo, mas não é. O egoísmo não deixa. Vai dormir, mas não consegue parar de pensar nessa rotina. Não vê a hora de levantar. Você conhece alguém desse jeito ou não? Só uma pessoa conhece. É interessante quando a carapuça serve. Estou falando para você de coisas que eu já passei, às vezes passo, e coisas que eu atendo pessoas em todo esse tempo. Conhece alguém com essas características? Mas eu digo para você, Deus tem o poder de livrar você dessa angústia psicológica. Isaías 33, 2. O Senhor tem misericórdia de nós. Em ti nós temos esperado. Sê tu nosso braço amanhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Eu tenho alguns pontos que eu quero passar para você. Primeiro ponto aqui que me chama a atenção é que a maioria das pessoas não consegue identificar um ataque maligno no seu cotidiano. Você sabe onde que é a guerra espiritual, meu irmão? É aqui, ó. É aqui que é a guerra. É aqui que é a tentação. É aqui que é a impressão. É aqui que é a sensação. É aqui que é tudo. Começa a ficar com a sensação de que irão perder algo. Começa a ficar com a sensação de ser deixado sozinho na missão. Começa a ter a sensação de que na família é sozinho. Ninguém compreende, todo mundo abandona. Momentos ruins que te marcaram negativamente voltam em crises. Aquilo começa a vir na sua mente, memórias, e você começa a se sentir no chão. É uma depressão repentina, é um mal-estar repentino, é uma vontade de sumir, de tirar a vida.
Você começa a se oprimir ou a ser oprimido. Você se revolta, fica carente, quer que todo mundo saiba, mas não quer que ninguém saiba. Tem vontade de sumir. E isso eu posso afirmar para você. É um ataque espiritual, que é repentino. Você precisa, presta bem atenção em algumas coisas, você precisa liberar perdão sobre a experiência ruim que você já teve na tua vida. Às vezes, você precisa perdoar. Porque se você não liberar perdão, o inimigo sempre vai usar isso para te fazer mal. Você precisa liberar perdão e você precisa se perdoar também. Porque senão Satanás vai usar isso para te fazer mal. E ele terá autoridade para isso, usando essa situação. A Bíblia fala em Hebreus 12:15, que ninguém seja privado da graça, guardando alguma raiz de amargura, porque contamina a muitos. Então, não dê autoridade para Satanás, porque Jesus, ele veio e ele nos devolveu a autoridade. Ele disse, eis que eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e se comer alguma coisa de má intenção, nenhum mal te fará. Eu vi Satanás querendo como um raio do céu. Eu dei autoridade para vocês. Então você precisa perdoar, você precisa tirar essa ideia de que alguém deve alguma coisa para você. Um dos principais fatores que eu e você somos especialistas em mascarar é problema com perdão. Problema com perdão. Você escuta o nome de alguma pessoa e dói em você? Se eu falar o nome de alguma pessoa, você está no ambiente, o nome de referência, dói em você de alguma coisa, de alguém? Você escuta alguma música que, meu Deus do céu, te lembra um trauma, seja o que for? Você lembra lá quando você era ou quando... lembra? Meu Deus do céu. Então, você precisa perdoar e tirar essa ideia de que alguém deve alguma coisa para você. Você precisa tirar essa ideia que alguém tem alguma obrigação com você. Troque essa ofensa pelo favor de Jesus. Precisa, após isso, declarar o sangue de Jesus e repreender esse ataque maligno. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito sério, gente. Porque as nossas vitórias são definidas nos desertos da nossa vida. Enquanto nós estamos fracos. As vitórias são definidas nos desertos. Porque muita gente morre no deserto. Apegado ao orgulho. Então, algumas pessoas chegam no extremo de começar a enxergar vultos passando. Você precisa expulsar o mal em nome de Jesus. E precisa entender a linha da autoridade. Depois, convide o Espírito Santo, no nome de Jesus, a se manifestar nos seus sentimentos, a se manifestar nas suas impressões, a se manifestar na sua casa, a se manifestar no ambiente onde você estiver. Seja honesto com as suas atitudes. É muito importante isso. Nós usamos qualquer pronome aí, nós usamos qualquer palavra para descrever isso. Desculpe porque eu sou uma pessoa temperamental. Bem, na verdade, todos nós somos temperamentais. Uns são explosivos e outros são implosivos. O implosivo é mais perigoso que o explosivo, porque fica guardando e a hora que explode é muito injusto. O explosivo, pisou no cara, ele grita. O implosivo não. O implosivo faz uma coisa que ninguém entende o porquê depois. O que deu no cara que do nada pegou e fez isso? Do nada! Mas ficou guardando coisas. O verso 5, que nós não chegamos a ler, ele diz bem assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. E alguns pontos que eu passei mostram atitudes contrárias à moderação. Presta bem atenção. Alguns não comem moderadamente. Outros não gastam moderadamente. Outros não se vestem moderadamente. Outros não conversam moderadamente. E isso trará consequências cansativas. Isso trará ansiedade. Perturbará o seu psicológico. Isso é, sua forma de enxergar, sua forma de pensar. O versículo 6 que nós lemos diz, para não andarmos ansiosos. O pastor D.L. Moody,
Ele diz uma frase bem interessante em um dos seus livros. Ele diz assim: a ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Então, isso tem que ter um começo, isso tem que ter uma retomada na nossa vida. Meu irmão, esse ano ainda, o mês de outubro que nós estamos vivendo, você pode sim começar a vencer esse nível de ansiedade, porque ele não te deixa vencer o presente, viver o presente, ele não te deixa aproveitar a vida, ele sempre vai deixar você preocupado com o amanhã e traumatizado com o passado, mas nunca aproveitando o presente. Então você precisa ter uma imagem de Deus querendo abençoá-lo. Precisa ter. Presta atenção no que eu vou falar para você. Carlos, eu acredito que Deus quer que acreditemos agressivamente que as coisas boas vão acontecer conosco. É assim que eu caminho. Você pode descansar dessa esperança, porque algo bom está acontecendo nesse país. Isso não significa que não terá batalha. Não significa. Porque algo bom está acontecendo na sua família. Porque algo bom está acontecendo no seu trabalho. Porque você não foi renascido para ser um cristão amargo, acreditando em tudo que o diabo tem ameaçado, tudo que tem falado, bordado ao redor. Você está aqui porque é determinado em viver verdades do Evangelho. Por isso você está aqui. Se você errou, se você pecou, não abandone Jesus, não abandone a fé. Fique firme no corpo de Cristo até vencer o pecado. Por isso, meu irmão, algo de bom já está acontecendo na sua vida. Amém? Então você pode resistir mais do que o diabo. Jesus nos deu essa autoridade. Resistir firme ao diabo. Não é o diácono, não. Porque alguns jovens pensam que resistireis ao diácono e ele fugirá de vós. Não é isso que está escrito, é resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Então você pode resistir mais do que o diabo, isso é bíblico. Meu irmão, sua mente, seu psicológico precisa enxergar para você poder viver. Tá? Eu lembro do pastor Marcos Feliciano contando uma vez que ele fez um apelo, foi uma mulher na frente extremamente depressiva. E ele perguntou para ela, o que acontece com você? Começou a orar por ela, e ele falou, tem alguma coisa que está acontecendo com você? E ela começou a falar, pastor, de verdade, eu sou muito magoada, sou muito amarga, eu sou muito infeliz. Mas por quê? Por causa que eu não casei, porque as experiências que eu tive foi muito ruim. E ela foi falando, eu tenho isso, mas o Senhor quer te abençoar. Mas pastor, o Senhor quer te abençoar. Daí ela, mas pastor, e o pastor fala para ela, qual que é a cor do seu vestido que você quer casar? Naturalmente branco, pastor. Visualize o tipo de vestido que você quer. Qual que é o perfil de homem que você quer casar? Qual que é? Não, pastor, mas não adianta. Qual que é? Eu quero, cabelo pulado, assim, de barba, assim. Esse já casou. Pastor, quero loiro, assim. Pastor, quero um homem de 76 anos. E eu quero vir montado num camelo para receber ele, o pastor Joandir brincando. Eu quero assim. E como que você quer a tua casa? Eu quero uma casa de 3 quartos. E como que você quer que seja o teu casal? Eu quero que tenha flores, E o pastor foi orando, quantos filhos você quer ter? Eu quero ter 2 filhos, eu quero ter um casal. E o pastor foi orando com ela e foi levando ela a enxergar isso. Porque nós só iremos chegar aonde a nossa mente, aonde a nossa visão chega. Você precisa começar a enxergar isso pelos olhos da fé. Você precisa começar a visualizar essas coisas e acreditar agressivamente que Deus quer nos abençoar. Você precisa entender a respeito disso, tá? Você pode descansar nessa esperança. Aquela mulher, ela estava deprimida porque a depressão é a ausência de esperança, é a sobrecarga da frustração. Porque algo de bom está acontecendo na tua vida. Pode ter certeza que o Senhor está preparando você para coisas melhores. Então existem algumas características
para uma mente saudável. Existem algumas características para um psicológico saudável. Primeiro, é uma mente pacífica. Você precisa amar a simplicidade. Amar a simplicidade. Você precisa, quando eu falo amar a simplicidade, eu vou dar esses pontos. Você precisa ser grato por aquilo que você já tem. Limpe, ame, reforme, embeleze o que você já tem. Eu não estou falando de comodismo quando eu falo de simplicidade, mas eu estou falando de dar valor. Eu estou falando em você ser uma pessoa de valor. O que é uma pessoa de valor? É uma pessoa que ela dá valor. Tem um hino da harpa, antigo. Não sei se você conhece. Acho que sim, hein? Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor. Quero um dia do céu a coroa que me leva. Isso, você vê que eu estou meio falhado aqui, mas é esse aí o hino. Isso é, você precisa ser uma pessoa de valor para ter as coisas de valor. E a Bíblia diz, e a paz que excede todo entendimento, ela vai guardar a tua mente. Ela vai guardar a tua mente. Isso é, essa paz, ela está ao redor, ela está protegendo o nosso coração. Quando a Bíblia fala coração, é aqui, ó, não está dentro, ela está ao redor protegendo. Tá? Protegerá o teu entendimento. 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando todos os seus cuidados, todas as suas preocupações, inquietações, de uma vez por todas sobre ele, pois ele cuida de vós com carinho e se preocupa com vocês vigilantemente. Então você terá paz. Segundo ponto que me chama a atenção aqui. Leve a sua vida e não a vida de todo mundo. Isso aí cabe especialmente para mim. Leve a sua vida e não a vida de todo mundo. Eu estava vendo uma reportagem agora, até compartilhei com os 50 pastores presidentes de igreja, o qual eu faço parte ali no grupo. As pessoas, a classe que mais morreu de Covid foi a classe dos pastores. Eu achei bem interessante essa reportagem. Leve a sua vida, não a vida de todo mundo. Carlos, isso não é da sua conta. Pare de se meter. Não é da sua conta. Cale a sua boca. As pessoas não precisam de você, a maioria das vezes. Há pessoas que quando começam a ter paz, já começam a ficar entediadas e já vão arrumar encrenca. Já começa a entrar no meio de confusão. Uma das coisas mais difíceis para um guerreiro é viver em paz. É viver longe de batalha. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu tenho em mim que eu tenho que estar em batalha, mas eu tenho que estar em paz em cada uma dessas batalhas. E eu tenho que aprender a entregar a minha ansiedade para Deus em oração. Às vezes você tem que internar alguém, por exemplo, numa casa de recuperação, e geralmente o dependente químico, ele resiste até o último, sofre. Se você não dormir, se você não parar para confiar em Deus e orar, você não consegue descansar, você não vai conseguir dormir nem fazer nada. Tá? Quinta-feira eu tenho 2 para levar. Quinta-feira, hoje é terça-feira. Senão eu não vivo amanhã, não vivo quinta-feira. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você aconselha casais, quando você aconselha pessoas, se você não fizer isso, vai dar alguma coisa errada lá na frente, mas dito e feito. Se você não tomar cuidado, você não vai ter paz. Então, meu irmão, leve a sua vida e não a de todo mundo. Aprenda a equilibrar isso. Tá? Terceiro ponto. Tenha em sua mente que Deus sempre vai cuidar de você. Mas isso eu tenho 100% dentro de mim. 100%. Desde o ventre da minha mãe biológica. Naturalmente, né? Naturalmente dentro do ventre da mãe biológica. No coração da outra mãe, eu nasci do coração dela. Ela sempre diz isso para mim, né? Você é filho do coração, você não é filho da barriga da mãe. Ela falava isso. Meu irmão, que você anda muito frustrado, às vezes cansado, se andar tentando fazer isso demasiadamente sozinho. Você vai viver sempre arrebentado, parece que leva uma surra todo dia. Obviamente você vai se cuidar, mas eu me refiro em se preocupar com um monte de coisas.
Quando o inimigo soprar no seu ouvido dizendo que Deus está demorando em fazer aquilo que você espera, você pode repreender Satanás, dizendo que, mesmo sem ver, Deus está trabalhando. E de uma hora para outra, as coisas vão aparecer, vão surgir, vão acontecer. Às vezes a bênção vem até você, assim. Porque depois de um pouco de experiência, você perceberá que o que você tem hoje é resultado do que Deus estava trabalhando ontem. E Ele não deixou de trabalhar hoje. Ele está trabalhando agora para coisas que você vai receber amanhã. E talvez até hoje. Então você vai continuar preocupado desse jeito? Você sabe o que significa no dicionário a palavra preocupação? Significa provocação. A palavra preocupação. No dicionário significa provocação, perturbação, incômodo, aborrecimento, maltratar, perseguir brutalmente até a fadiga. Você conhece alguém fadigado porque anda muito preocupado? Isso com certeza não faz nenhum bem para nós. Quinto ponto que me chama a atenção. Se você se apoiar em Deus, é a única maneira de parar de se preocupar nesse nível. Eu não acredito na experiência que tenho, que alguém aqui, após essa mensagem, não vai ter preocupação depois. Todos nós temos a maturidade de entender que nós vamos nos preocupar sim. Mas o que eu estou falando para você aqui, e a oração que nós vamos ter hoje, ela é um ponto de partida que fará você entender que você não é suficiente para resolver os problemas que tem, que só Deus é suficiente. Olha só, honestamente, eu não tenho o que é preciso para administrar o ministério aqui. Eu não tenho o que é preciso. Eu não tenho experiência, eu não tenho saúde como eu gostaria, eu não tenho idade como eu gostaria, eu não tenho poder aquisitivo como eu gostaria, eu não tenho uma série de coisas. Porque se esse ministério fosse baseado em mim, não tinha como ir para frente. Não tinha como. Eu não sou a rocha. Eu não sou o cabeça. Quem é Jesus? Tá? Então, não depende de o quanto eu jejuo, o quanto eu oro e o quanto eu oferto. O que eu faço com amor e faço entusiasmado. Mas eu sei, como eu aprendi, que isso, relativamente, não é problema meu. Relativamente, eu faço parte deste corpo. Eu faço entusiasmado, mas quem dá o crescimento é Ele. É Ele que dá o crescimento. É Ele que sempre vim. Eu aprendi a lançar todo o meu cuidado nas mãos dEle, e Ele fará milagre quando necessário. Eu lembro que veio a pandemia, e nós tínhamos que pagar as parcelas, a promissória do terreno. Já estava em quase 8.000 promissória. Falei, meu Deus, sobra centavo no mês. Fora as contas da igreja, os aluguéis, as taxas, contador, mais isso, água, luz de congregação, materiais de construção, mais isso, tem os 8.000. Meu Deus. Vim no altar, peraí, falava com Deus. Eu lembro quando entrou essa questão aí da pandemia, a igreja, se você calcular bem, ela ficou quase 4 meses fechada, nesses intervalos. Quase 4 meses fechada. E quando chegou na hora de pagar, teve um irmão que me ligou e falou, pastor, eu tenho um dízimo para devolver de 15.000. Deu para pagar 2 meses. E nós quitamos o terreno com isso. Você está entendendo? Deus sempre foi fiel. Nos 7 anos pagando o terreno, a gente nunca atrasou um dia. E eu não estou falando só da condição financeira. Eu estou falando para você em todos os aspectos. Tá? Meu irmão, olha para cá. Eu desafio você a dormir essa noite sem se preocupar. Tome cuidado com o café também, tá? Porque tem gente que, meu Deus do céu, é muito café. Isso faz mal mesmo. E isso aí entra naquela parte da come de uma forma que não é moderada. Toma um monte de café, isso vai fazer mal para o corpo. Você sabe disso. Até 5 xícaras pequenas durante o dia, o café faz bem, depois faz mal. E muito mal. Isso é um vício. Aí você vai falar de quem fuma crack, aí você vai falar de quem cheira cocaína, vai falar de quem fuma maconha ou cigarro, sendo que você está viciado também. E aí? Conhece nóia de café? Geralmente anda com os olhos assim, ó. Conhece nóia de Coca-Cola? Conhece?
Eu conheço pessoas que levantam de madrugada, porque eu preciso tomar Coca-Cola. Levanta de madrugada. Está entendendo o que eu estou falando? Poxa, quer que eu te leve para casa de recuperação? Energético? Ah, então, peraí, pelo amor de Deus. Quando tem festinha no lugar tem coca, a pessoa vai com a mão assim, ó, para pegar abstinência. Sexto ponto. Uma mente saudável não se confunde, mas tem uma direção clara para onde está indo. Uma mente saudável não se confunde, mas tem uma direção clara para onde está indo. O momento agora é de esperar, agora é o momento de avançar. O momento agora é de investir em tal coisa. O momento agora é de eu investir nisso ou fazer tal coisa. Agora, quem não sabe o que quer, perde, vaza pelos dedos, não sabe o que quer, o tempo vai passando, perde dinheiro, perde saúde, perde a opinião, perde a paciência com as pessoas perdem a paciência com ela e com ele, porque não sabe o que quer, sabe o que quer. Uma hora está na igreja, uma hora não está. Uma hora quer estar no ministério, uma hora não está. Uma hora está no diaconato, uma hora não está. Uma hora está no louvor, outra hora não está. Uma hora quer, que agora eu já sei, agora eu vou fazer uma faculdade de letras. Está fazendo a faculdade 2 anos de letras, daqui a pouco não quero mais nada disso. Não quero mais nada disso. Agora eu quero trabalhar como técnico de enfermagem. Começa de novo. Depois de 2 anos lá jogado fora. Começa como técnico de enfermagem. 1 ano e meio se matando no trabalho. Sabe que eu perdi o gosto, não tenho mais vontade disso, não? Aí quer espiritualizar aquilo que não é para espiritualizar. Deus está me chamando. Pelo amor de Deus. A Bíblia fala que aquele que quer construir uma torre e não calcula, passa vergonha. Passa vergonha. Você já viu essas casas que não tem forma? Que a pessoa vai construindo tijolo em cima de tijolo, e que vai, não sei o que. De repente fica aquela, Oscar Niemeyer, que sempre construi, uns design meio, e daí toda hora está trocando. Não, agora aqui é quarto, quebra! Faz cozinha agora. E agora? Eu já vi casas que já quebraram paredes, eu não sei, mas uma infinidade de vezes, de pessoas que não sabem o que querem da vida. Como que você quer ter paz desse jeito? Como que você quer ter paz? Eu vi pessoas que não param em lugar nenhum. Não param em lugar nenhum. Então, meu irmão, você precisa saber o que você quer, precisa calcular, converse com alguém, esclarece. Aí daqui a pouco, mas se eu casar com esse aqui, estou casando, mas já percebi, rapaz. Então você precisa calcular antes, para alguém que você vai passar o resto da vida com a pessoa. Se você passa 2 semanas querendo morar junto e passa 20 anos querendo separar, se durar. Né? Nem sei, 20 anos é força de expressão, né? Não, senão está louco. Né? Então, meu irmão, mesmo que não esteja vendo ainda, você descansa em Deus, pois essa visão lhe será dada no momento certo, após você buscar em Deus e a sua palavra. Vai ver o teu perfil para tudo. Então, no momento certo, você vai saber o que fazer quando você tiver alguma coisa. Você sabe o que significa a palavra confusão no dicionário? Falta de ordem, agitação, distração, cansada, por conflitos ou conflitantes ideais. Olha só, falta de ordem, agitação, distração causada por conflitantes ideias. Deus não é autor de nenhuma confusão. Pare de viver segundo a cabeça dos outros, ou mesmo a sua. Aprenda a viver com discernimento. Aceite isso. Tem pessoas da Casa de Recuperação que já foram internados a vida inteira sendo internado. Teve alguns lá que eu falei para eles alguns anos atrás, eu falei, você já parou para pensar que Deus quer você aqui, recebendo outras pessoas e cuidando das pessoas que se chegam? Pastor, está repreendido isso, não quero essa vida para mim não. Eu falei, cara, é a mesma coisa de eu ficar todo dia reclamando que eu sou pastor. Alguém me liga, não, pelo amor de Deus, essa vida é muito difícil. Eu não gosto. Olha lá, pedi de novo. Pela 10ª vez o camarada está voltando para a igreja. Pela 10ª vez está me pedindo ajuda. Pela 10ª vez, fez e toma de novo, fez e toma de novo. Se eu tomar. Não. Eu tenho que estar feliz e satisfeito com o meu chamado. Eu tenho que viver bem com isso. Você conhece aquelas mulheres que são bravas com Deus por serem mulheres? Aqueles homens que são bravos com Deus por serem homens?
Aqueles adolescente eu até entendo que é um momento de busca aí, está tentando buscar uma identidade mais específica. Mas você conhece aquelas pessoas que não aceitam a sua vida, não aceitam, e por isso o fato de não aceitar, não melhoram a vida. Conhece alguém assim? Aí começa a desenvolver o que nós chamamos de inveja. Sempre tentando derrubar uma outra pessoa. Sempre tentando críticas pesadas. Também, se eu fosse desse jeito aí, também se eu tivesse um marido, uma esposa dessa, também se eu tivesse os pais que essa pessoa tem, também essa pessoa é mais gorda, é mais magra, também se eu trabalhasse em tal lugar, também, para mim tudo é mais difícil. Isso se chama inveja. Você precisa caminhar no ritmo que entenda o plano maior. Isso lhe fará escolher as opções corretas. Você não confundirá Ismaéis com Isaques. Nem a aliança de Deus com Dalilas. Você aprenderá a viver de acordo com o discernimento do Espírito Santo. O caminho de Deus, ele não é confuso. Cuidado com as propagandas. Quando eu li o Evangelho de Mateus, meu irmão, tudo fez sentido para mim. Eu tinha 16 anos, aquelas bíblias que entregavam nas escolas, Bíblia de Gideão. Eu ganhei, acho que em 92, numa bíblia daquela. Eu fui ler ela em 2000, perto de 2000 ou 2000. Fui ler. Quando eu li o livro de Mateus, tudo fez sentido para mim. O Evangelho, a salvação, ser dizimista, tudo isso faz sentido para mim. Eu não tenho conflito com isso. Faz sentido. Agora tem aquela pessoa que mora crê, mora não crê, não é que a pessoa tem medo de entender e dar tal passo. Porque saiba que isso tem que sair da zona de conforto. Como que vai fazer sentido o dízimo para um descrente, para alguém que não conhece o Evangelho? Não faz sentido. Uma vez, um amigo meu, depois de muitas tentativas, ele aceitou ir num culto comigo. Chamei ele várias vezes, lá na 10ª igreja. Quando ele chegou na 10ª igreja, tinha brigado com a mulher e tudo mais, talvez ele vai assistir porque ele escuta as mensagens. Ele sabe que é ele. Né? E eu lembro que era o dia de eu devolver o meu dízimo. Eu coloquei dentro do envelope e ele falou, eu não acredito que você vai dar dinheiro para uma igreja desse tamanho. Eu falei, cara, eu tenho minha aliança com Deus. Cara, não acredito que você vai fazer isso, cara. Ei, isso era da malandragem, nós, tá? Eu falei, rapaz, é minha aliança com Deus, um dia você vai entender isso. Um dia você vai entender isso. Ele escandalizou porque eu estava devolvendo um dízimo. Mas aquilo faz sentido para mim. Para ele não fazia sentido. Hoje, depois de 20 anos, ele está na igreja com a família. Hoje ele está bem com a família. Hoje ele está na igreja. Tá? Mas eu preciso que você entenda que se você lê o Evangelho, se você desceu as águas no batismo, o porquê que cristianismo não faz sentido para você? Pastor, é certo isso? Então eu quero entender isso. Eu preciso entender. Eu preciso buscar a razão. E eu estou te convidando à decisão de confiar em Deus, as suas preocupações e dormir tranquilo. Eu estou te convidando a colocar a boca de Satanás, a calar a boca de Satanás, desculpe, e recuperar a autoridade que Deus te deu lá no princípio. Eu estou convidando você a ser liberto dessas manias que te impedem de descansar e de ser feliz, de relaxar em momentos oportunos. Já ouviu falar que, até um livro que fala, casa muito arrumada ou casa sempre arrumada é casa infeliz. Já viu isso? Casa sempre arrumada é casa infeliz. Tá? Não é que você não tem que ser uma pessoa organizada, mas é que não tem gente. Não tem gente. Não tem criança. Não tem pessoas. Então, porque as neuroses que desencadearam por uma mente preocupada, você irá ser curado por isso hoje. Nessa batalha espiritual, você já venceu, meu irmão. Deus hoje vai sarar o teu psicológico. Por mais que o mar esteja agitado, Jesus está no barco com você e é hora de avançar mais um passo. Não se assuste, você está salvo em Cristo Jesus. A parte do seu psíquico que estava angustiada, Jesus está expulsando esses demônios hoje e preenchendo isso com fé. Com fé. É um novo tempo para você. É um novo tempo. Eu lembro uma vez, a saudosa irmã Vera, que foi diaconisa aqui da igreja, ela me procurou e falou, pastor, tem uma sobrinha minha,
lá longe. Ela está com uma mania de perseguição, tá? Mania de perseguição, pastor, para você ter uma ideia, ela está escondida num sótão, ela fica lá e começou com umas neuroses, mas já levaram ela num psiquiatra, psicólogo e coisa e tal, pastor, já foi, deram medicamento para ela, meu irmão, toma cuidado com algumas coisas, para dar medicamento tem que fazer exame, esse negócio de eu vou lá pagar uma consulta, e de repente o cara, não, toma Rivotril, não faça isso, o medicamento tem que ter exame, tem que ter uma ausência para o medicamento poder suprir, tá? Então, nunca aceite de primeira algumas coisas assim. Nunca aceite de primeira algumas coisas assim. Tá? Aí daqui a pouco a pessoa está dopada e não resolve nada. Tá? Então, tome cuidado. E cheguei lá, a moça estava lá com aquela neurose. E daí a família foi apresentando e coisa e tal para poder conversar, porque ela estava com neuroses, que estava sendo perseguida, que o ex-marido, que isso, e sempre estava, não, eu vejo debaixo da cama, não, eu vejo na janela, eu sei que, Então, eu comecei a conversar com ela, eu ouvi bastante o que ela estava falando, questionei algumas coisas de uma forma serena, eu lembrei ela do dia do batismo nas águas dela, lembrei do cuidado de Deus na vida dela, entoamos um cântico ali, e lembrei ela que Deus nunca abandonou ela, nunca abandonou, que Deus está cuidando, que talvez ela não está enxergando os anjos que estão ao redor protegendo ela, que protegeram ela até então. Eu orei junto, eu expulsei aqueles demônios, e daí vim para casa, né? É uma longa distância de ônibus, até onde eu morava, ali no Campo Comprido. Naquela mesma semana, a irmã Vera me ligou, e ela falou para mim, pastor, ela não tem mais nada, está indo para a igreja, vai no mercado, vai na panificadora, vai para todo qualquer lugar, porque ela estava com uma angústia psicológica, ela estava sendo aprisionada em uma loucura, em uma neurose. E no caso ali, quem curou ela foi especialmente o Espírito Santo. Tome cuidado com o que eu estou falando para você. Preste bem atenção. Você conhece alguém com aquelas características lá do início? Deus quer te livrar. Deus quer te tratar. E o primeiro passo de libertação é você assumir que você passa, que tem essa vontade, igual você está aqui na igreja, enquanto eu prego, dá vontade, uma inquietação, e ele vai tomar água, e quer ir no banheiro, dá vontade de ir embora. Pastor, vamos, que eu tenho outra coisa para fazer, vamos. E a palavra minha começa a te irritar às vezes. Mas não humanize aquilo que é espiritual, porque é o Espírito Santo tratando com você. E Ele com certeza está te curando, te sarando hoje. Se eu falei algo aqui que te irritou hoje, com certeza é para você. Porque tudo que eu falei hoje aqui me irritou. Eu que escrevi isso aqui, foi o Espírito Santo que falou comigo primeiro. E eu preciso ter essa linha para eu sempre ser sarado, andar sempre pelo caminho de cura. Você está entendendo? Se essa palavra que eu prego não foi primeiro para mim, ela não adianta. Por isso que eu explico isso para você. Eu não estou falando de uma forma defensiva. Eu estou falando para você que isso funciona para mim. E você precisa entender que o Espírito Santo está falando com você. Não esqueça disso. Eu quero orar por você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus está te livrando dessa angústia psicológica. Toda hora você tem medo do dinheiro faltar? Pastor, você não conhece, mas é realidade. Pois é, você fala isso para mim e você está barrigudo ainda. Está com o teto sobre a cabeça. Você fala isso para mim, mas você fica vendo no make alguma coisa do Facebook, lá coisa para comprar. Você está preocupado com dinheiro, mas não para de ver propaganda em tudo para comprar não sei o quê. Você está preocupado que está engordando, mas não para de ver questão de comida e quer comer mais. Você está entendendo o que é confusão? Eu vou orar por você agora. E se tratando daquilo que é espiritual, vai ser amarrado. Se você tem que declarar, e você tem que dar perdão para limpar o teu coração, quando você ouvir o nome de algumas pessoas, quando você, Satanás tentar usar alguma situação para ferir a tua mente, que te trazem bloqueios, que te trazem tristeza, angústia, que trazem, você precisa liberar perdão, você precisa dizer para Deus agora, Senhor, eu libero essas pessoas disso, eu libero essa pessoa disso, Pai. É como se eu tivesse conhecido hoje. Eu libero essa pessoa. Não quero consequências para ele ou para ela. Pai, tudo está nas tuas mãos. Eu tenho certeza que Satanás não vai usar isso contra a tua vida. E se ele quiser vir com uma crise, meu irmão, você vai lembrar ele. Você vai lembrar Satanás que tudo foi pago na cruz do Calvário. E que Cristo te indeniza
muito mais. Amém? Coloca a mão na tua cabeça se você pode. Você vai repetir essa oração comigo. Diga assim: meu Deus Todo-Poderoso, eu tenho a certeza que neste momento, nas minhas mãos, está o fogo do Espírito Santo. O mesmo fogo que estava na mão dos apóstolos, o mesmo fogo que curou pessoas, o fogo do teu altar, o fogo que queima o pecado. Então, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha de encontro à minha mente, que é espiritual, e encontre os quartos escuros, encontre os quartos sujos, encontre os bloqueios, encontre as neuroses, as manias, os vícios, encontre essas áreas e expulse agora todo o mal. Pai, vem com a tua brandura, vem, Pai, com a tua serenidade, vem trazer agora sobre mim a paz que excede todo entendimento. Vem proteger a minha mente pela tua palavra, pois eu quero dormir em paz, eu quero descansar, como uma criança descansa, zelada, guardada, protegida. Então, no nome de Jesus, brota em minha vida, brota em minha graça, brota em minha certeza do seu cuidado, e livra de mim todo comportamento ansioso, livra de mim dar passos de confusão, pois assim como o Senhor fez no começo, restaura minha mente, restaura o meu psicológico sadio, pela tua palavra, e me devolve autoridade, em o nome de Jesus Cristo. Me dá a revelação, nos momentos de ataque espiritual, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu tenho a certeza de que você foi curado. Eu tenho a certeza de que o Espírito Santo está limpando e trabalhando na tua mente. Eu tenho a certeza que um aeroporto limpo é lugar de pousar avião grande. Porque às vezes você fica pedindo para Deus: Senhor, me manda um Boeing 775. Mas tem vaca pastando lá no meio, mato que cresceu, criança soltando pipa. O máximo que pode pousar ali é um paraquedista perdido, um asa delta. Agora, quando o aeroporto, a pista de pouso está limpa, pode pousar aqueles Boeing maiores que existem, pode pousar tudo isso, porque a tua mente está preparada. Já parou para pensar uma pessoa com o psicológico destruído dirigindo um carro? O que não vira? Não, briga com todo mundo, bate. Não, né? O que vem na tua mão vem para melhorar, e vem na certeza de que Deus confiou nas tuas vidas. E tem pessoas que precisam de você, mas você tem que estar com a mente ligada em Deus, senão você só vai atrapalhar. Com a mente ligada em Deus, sarado, você vai sarar outras pessoas. Que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, e Cristo cria em nós aquilo que a gente não tem. Amém?